Então, aqui hoje a gente escolheu falar para você sobre a saúde dos nossos animais, sobre as vantagens e os perigos também da inclusão de frutas na alimentação dos nossos amiguinhos. Como a gente falou no começo, elas são docinhas, são suculentas, são boas fontes de fibras também, vitaminas e minerais. No entanto, nem todas as frutas que fazem bem para a nossa saúde vão fazer bem também para a saúde dos nossos bichinhos. Quem vai explicar tudo sobre esse assunto para a gente é a veterinária Maiara Camuri, que está aqui. Ela é especialista em nutrição animal, né, em alimentação para os pets, e vai explicar para a gente. Tudo bom, Maiara? Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia. Eu sei que a gente tem uma tendência, né, de querer que a nossa alimentação também sirva para os nossos bichinhos. Para a gente, as frutas, na sua maioria, são saudáveis, né? Fazem parte do nosso cardápio e são poucas as que têm restrições por fazer mal para a nossa saúde, o que não é já o caso para os nossos bichinhos, né? Então, eu queria que você começasse falando para a gente da importância dessa introdução da fruta na alimentação, no cardápio dos animais, mas também do cuidado que a gente tem que ter. As frutas, elas são ricas, né, em antioxidantes, elas são muito benéficas, elas têm minerais, vitaminas, nutrientes importantes. Só que tem algumas frutas que elas são realmente proibidas por pets, como uva passa, macadâmia. A gente não dá cascas e folhas de abacate, por exemplo, que elas são altamente tóxicas. Vou citar aqui algumas frutas. Você falou aí a uva, que pra gente é super saudável, uva passa, mas para eles ela pode causar, eu li algo a respeito, até insuficiência renal. Elas podem provocar até... O que causa isso? A gente ainda não sabe tecnicamente qual a substância presente na uva, né? Mas a maioria dos relatos, dos artigos científicos, falam que elas podem causar até falência renal. Certo, manga. A gente é uma fruta nossa, da nossa estação, que a gente tem abundância. A gente pode dar manga para os nossos Pode, bichinhos? os cães adoram comer manga, ela é docinha, contém grande quantidade de fibras, só que ela não é indicada para pacientes que são diabéticos ou que estão sobrepeso, né? Que estão fazendo dieta para emagrecer. Vamos fazer também essa ligação do consumo de frutas com o aparecimento da diabetes, doutora? Sim, a gente evita, quando a gente diagnostica o animal com diabetes, a gente evita o uso de algumas frutas, da maioria delas, na verdade. Mas por quê? Ela tem, o nível de açúcar é muito alto? Ela vai fazer que o animal tenha picos de insulina, e aí dificulta mais ainda o tratamento. Certo. Então, quais as que podem e as que não podem? Você citou já a uva. A uva eu sei que não é legal, não dá de jeito nenhum, é proibida, viu, gente, dar uva pro seu bichinho. Falei da manga, que é uma fruta da nossa estação, que a gente tem abundantemente, mas essas frutas que são comuns aqui pra gente, como goiaba, faz bem ou faz mal? Faz bem, pode dar goiaba, maçã, pera, manga, abacaxi. As frutas cítricas também podem ser dadas, como laranja, tangerina, abacaxi. Agora, se seu animal tiver alguma restrição, né, diabetes, fazer dietas cetogênicas, como pacientes oncológicos, alterações hepáticas e pancreáticas, a gente evita algum uso de frutas, né? Por exemplo, se o animal tem doença hepática, a gente evita o uso de frutas que tem grande quantidade de gordura, como o abacate e o coco, por exemplo. E a banana também, que é uma fruta tão nossa, né, que a gente encontra tão facilmente, é legal, não é? É legal. Se seu pet, ele pode consumir pequenas quantidades diárias. Por exemplo, se ele come 100 gramas de ração por dia, ele pode consumir até 10 gramas da fruta, sem problema nenhum. Agora, se seu pet é diabético ou ele está em fase de emagrecimento, né, ou obeso, já tem uma restrição alimentar, aí a gente evita o uso de algumas frutas ou diminui a quantidade. Mas as frutas são, sim, legais, faz parte do enriquecimento ambiental. Você pode usar receitinhas, como misturar as frutas com cottage, ricota, kefir. Você pode congelar as frutas e dar momentos recreativos. É isso que eu ia perguntar. Ela pode ser dada substituindo uma refeição do animal ou não? É como se fosse uma sobremesa para o nosso bichinho? É assim? A gente não substitui. A única alimentação que a gente pode ofertar assim, com tranquilidade são as rações industrializadas, porque elas são completas e balanceadas, ou uma dieta prescrita por um veterinário zootecnista, que essa dieta vai ser balanceada e feita para aquele animal. Então fica aí a dica, você pode introduzir a fruta, mas não como uma refeição principal, né? Isso pode misturar ela com a ração, para que o animal vá se acostumando com o gosto das frutas? Você pode misturar em pequenas quantidades, mas você pode dar. E também em outros horários também. Certo. Outra dica bacana que ela deu aqui pra gente, é que a gente já até tinha falado aqui no nosso quadro, da gente congelar as frutas, até porque a gente está num momento muito quente, né? Experimentando aí o BR Obrol, e os bichinhos também sofrem, principalmente aqueles que são mais peludinhos, né? Eles sofrem com esse excesso de calor, e é uma maneira até de refrescar aí os nossos bichinhos, a gente congelar como se fosse um sorvete de fruta natural. Você pode fazer picolé, sorvete, tem uns brinquedos que você usa para rechear dentro
né? Então você pode fazer uma pastinha de ricota com algumas frutas, congelar. Quando o tutor sai de casa, tem pets que ficam mais estressados, ansiosos, então você pode ofertar essa fruta para ele, esses brinquedos recheados. Tem horário ideal para se oferecer fruta para o animal? Porque dizem que pra gente, né, nós humanos, não é muito legal comer muita fruta de noite, justamente pelo excesso de açúcar que algumas têm. Também é ruim dar nesse horário para os bichinhos? Não, você pode dar em qualquer horário, não tem problema. Tá certo. Além disso, a gente sabe que como na nossa alimentação, você falou das rações, né? Assim como pra gente, quanto mais industrializado for a nossa alimentação, pior é para nossa saúde. Como é que funciona, já que você é especialista em nutrição animal, qual é a melhor ração pra gente escolher para os nossos bichinhos, doutora? A gente tem os níveis de ração, né? Se você for na agropecuária ou em loja, a gente vai ter ração econômica, prêmio e super prêmio. As rações super prêmio são as melhores, porque elas não têm aditivos, conservantes, aromatizantes, usam a carne mesmo em vez de farinhas de víscera, farinhas de osso. Então elas são as melhores rações para você dar para o seu animal, as rações super prêmios. E eu acho que outra dica também bacana, você que está aí em casa, achou interessante, quer introduzir uma alimentação com frutas para o seu bichinho, faz um check-up antes, né, doutora? Para saber se ele tem algum risco de ter diabetes, alguma tendência a ter essa doença. É sempre importante, né, você consultar o médico veterinário antes de fazer a troca da alimentação do animal. Tanto para ração como para alimentação natural e até introduzir as frutas. Tá certo, doutora. Tá aí as nossas dicas. Adorei a dica de congelar as frutinhas, porque eu acho que é uma maneira de refrescar e também interessante de introduzir, né, as frutas no cardápio dos nossos bichinhos. Bom dizer que isso vale, a gente tá falando aqui sempre de cachorro, mas, por exemplo, a Josi tem uma gatinha em casa. Para gato também, tem que ter os mesmos cuidados em relação a isso? Tem que ter os mesmos cuidados, mas os gatos, eles adoram alguns tipos de frutas, como o mamão. Se ela quiser testar, depois falar aqui, eles adoram mamão. Só que gatos, eles gostam mais da crocância da ração, então alguns não aceitam realmente as frutas. E no caso para os gatos, a uva também é bom evitar? A gente evita também as uvas, uva passas. Tá certo. É a mesma recomendação. Olha, tá aí a Josi dizendo pra gente, a gatinha dela, ela faz... Gosto de azeitona. Adora azeitona. Pra gente dizem que a azeitona faz bem, né? É, meus animais também, não tem perigo nenhum. Só tirar o caroço, tá tudo certo. Pronto, tá vendo? É chique essa gata da dona Josi, viu? Tá aí. Doutora Maiara, adorei as orientações, tá bom? Obrigada. A gente sabe que os papais e mamães pets têm muitas dúvidas na hora da alimentação dos nossos bichinhos, então a recomendação que fica sempre é de você procurar, né, um profissional para te ajudar, né? Sim, obrigada. Doutora Maiara, obrigada, tá bom? Obrigada. Volte sempre. Tá aí, gente, mais uma dica aí para você que tá querendo introduzir frutinhas no cardápio dos seus bichinhos de estimação.